Bom dia, terceiro ano. Olha, não sei se vocês estão vendo a tia Claudemira. Bem, olha, vocês estão vendo que hoje eu tô com um lencinho aqui no meu pescoço, ó, tá vendo? Esse lencinho é das festas juninas, certo? Olha lá, ó, xadrezinho, tá? E eu coloquei só para vocês verem que eu tô um pouquinho diferente hoje, porque nós estamos no mês de junho, né? Então lembra, é só para vocês lembrarem daquele videozinho que a tia Claudemira pediu para vocês gravarem, lembra? Até 2 minutos, com a família, sobre qualquer coisa do mês de junho, de festas juninas. Então pode ser, ó, pode ser poema, né? Pode ser desafios, música, comida com a família, e um grava e manda para a tia, tá bom? Tá? Então tá bom. Então agora nós vamos à nossa aula de língua portuguesa, né? Que nós vamos começar aqui, olha, com a atividade 92, 93, que é a ortografia. Ortografia é como que nós escrevemos, certo? Escrever corretamente. Aqui se é com T ou com D, certo? Então tem que observar, prestar bem atenção no som da letrinha T, D. Então tem que prestar atenção, elas têm um pouquinho de semelhança, mas só um pouquinho, são diferentes. Então aqui vocês vão ler bem essa página, né? Depois, olha, mas lê com bastante atenção que tá aqui, olha. Tem a personagem aqui, Tahiti, ó, certo? Tahiti. Depois, olha, aqui embaixo tem as palavrinhas com D e com T, para vocês lerem e ver bem a diferença uma da outra, tá? Então, presta atenção. Depois, já na página 42, 43, já é exercício. Na 44 não tem necessidade de fazer, porque é um joguinho, tá bom? Então não tem necessidade de fazer, que é do encarte lá, mas tem que estar, né, com a professora junto e infelizmente agora ainda não dá. Depois a 45 é também o exercício, 46 e 47 também, tá bom? Vocês, então, esses são exercícios que vocês vão fazer sobre ortografia, de como nós escrevemos certo ou errado. Então, preste atenção para fazer com carinho, tá? Aí, depois, nós já vamos na atividade 94, 95, que é interpretando uma lenda japonesa, que é o Pequetito. Para começar, ó, o Japão é um país que fica no Oriente, muito distante do Brasil. Oriente é o lado do horizonte onde o sol aparece pela manhã, indicando o leste, ou Oriente, que significa nascente. O Japão é chamado também de terra do sol nascente. Observe o mapa mundi e veja como o Brasil é longe do Japão. Olha bem no mapa aqui, ó. Olha onde que está o Brasil, que está colorido de vermelho, e o Japão lá do outro lado, o lado que indica o leste, né? Então vamos lá. Na outra página aqui, olha, já está explicando sobre a cultura japonesa. Olha lá, a cultura dos japoneses, chineses e coreanos é chamada de oriental, bastante diferente da nossa cultura. Para entender a cultura japonesa, é interessante conhecê-la, aprendendo a respeitar as diferenças. Leia alguns dos costumes diferentes entre as duas culturas. Então, olha, aqui tem, olha, a cada pontinho que vocês vão ler aqui é uma explicação, né, dos costumes costumes japoneses, né, que são as culturas deles, tá bom? Então vocês vão ler bem devagarinho, com atenção, para o conhecimento de vocês. Depois aqui, olha, abaixo
já começa a falar aqui, olha, do Brasil. O Brasil abriga a maior população japonesa fora do Japão. A chegada do povo japonês foi de extrema importância para a construção e o desenvolvimento do nosso país. Dentre as diversas marcas que essa cultura trouxe para o Brasil, podemos citar uma culinária muito rica e saudável, a tecnologia agrícola, os esportes, o karatê e o judô, e o mangá, nome dado às histórias em quadrinhos japonesas. Olha para vocês verem aí, nessa imagem, que interessante, ó. Tá vendo? Olha bem a imagem, né, que são algumas letras, né, da japonesa, né, que vocês vão ver. Aqui tem o vocabulário aqui, o que significa ideograma, que é o símbolo não fonético que representa um objeto ou uma ideia, tá bom? Depois aqui, olha, já começa na página 50, o exercício 1, né? Que é, olha, a história que vamos conhecer agora é uma lenda da tradição japonesa e fala de um menino que, com tão poucos recursos, enfrentou um ogro horrível, dono de um martelo mágico. Lutando somente com um hashi, esse menino corajoso salvou uma princesa, o que fez com que fosse idolatrado por todos. Agora eu vou começar a ler a lenda, ó. Pequetito. Conta-se que há muito tempo havia um casal que, só depois de muito esperar e pedir aos deuses, conseguiu ter um filho. O filho nasceu com saúde e era bem bonito, mas nunca cresceu e por isso recebeu o nome de Pequetito. Certo dia, desejando que seus pais tivessem uma vida mais digna, anunciou que desejava tentar a sorte na cidade. Apesar da preocupação, seus pais lhe deram permissão de ir, uma vez que ele já havia atingido a maioridade. Para auxiliá-lo em sua jornada, deram-lhe como espada uma agulha de costura, com uma bainha feita de palha, como barco, uma tigela de arroz e um par de palitos como remos. Esse pequenino tinha tanta bravura que se aventurou em alto mar, navegando dentro de um chauan, remando com 2 hashi, até a capital do Japão, Tóquio, onde foi ter ao casarão de uma família que se encantou com ele e o convidou para morar ali. Um dia, Pequetito viajou com a filha de seus anfitriões, uma linda jovem que gostava muito dele. No caminho, um ogro terrível os atacou, dizendo que queria raptar a moça. Primeiro vai ter de lutar comigo, o corajoso rapaz exclamou, mostrando sua espada, que era uma agulha. O ogro riu, agarrou-o e, sem perda de tempo, o engoliu. Lá no estômago do ogro, Pequetito o espetou tanto com sua agulha que o malvado papão o cuspiu fora. Assim que se viu livre, o moço lhe furou os olhos com a agulha. O ogro gritou de doer e correu, deixando cair
um pequeno objeto de metal. É um martelo mágico que realiza desejos, o jovem explicou. Então me dê uma martelada para ver se me faz crescer, o rapaz falou. Ela, receosa, assim o fez, com toda a força. Pequetito se transformou no alto e forte samurai. Os dois voltaram para a casa dela, logo se casaram e foram felizes para sempre. Lenda japonesa, certo, gente? Ó, essa lenda foi retirado de um livro que se chama O Pequeno Samurai, que está disponível nesse site aí, olha. Tá bom? Depois aqui tem o vocabulário para vocês lerem e ver o que é que está significando cada palavra. Tá bom. Agora, na página 52, tem o exercício número 2, é só para vocês responder oralmente. Então, é sempre bom ler para vocês pensarem sobre a história que vocês leram, né? Então, aqui, olha, como vocês não vão conversar direto comigo nessa aula, né? Então, vocês têm que responder para vocês mesmos, para ver se vocês entenderam. Olha lá, ó. O que fez com que Pequetito vencesse o ogro? Em que o menino se transformou depois dessa experiência com o ogro? O que história nos ensina ao contar a façanha de um menino tão pequeno? Você conhece alguma história parecida com a do Pequetito? Já ouviu falar no Pequeno Polegar? Agora, no exercício 3, é que vocês vão ler agora a história do Pequeno Polegar. Olha lá, vou ler para vocês, ó. E vocês vão acompanhar, como sempre. O Pequeno Polegar é uma versão, né, da história. Olha, leia o resumo da história O Pequeno Polegar, de Charles Perrault, e conheça outra versão para a história do Pequetito, O Pequeno Polegar. Um pobre lenhador tinha 7 filhos e o caçula era tão pequenino que o chamava de Pequeno Polegar. Ganhou o apelido quando nasceu, pois tinha o tamanho de um dedo da mão. Por ser minúsculo e muito quieto, tornou-se o bode expiatório de tudo de ruim que aparecia em sua casa. Mas, apesar de falar pouco, Polegar ouvia atentamente o que se passava ao seu redor e era o mais inteligente, o mais esperto dos 7 irmãos. Como a Europa passava por um período de muita fome, o pai decidiu abandonar o filho na floresta. Depois de muito andar, as crianças avistaram um lindo castelo e para lá se dirigiram em busca de um abrigo e alimento. Um ogro malvado que ali residia resolveu que iria devorá-los. Com muita esperteza, Polegar conseguiu trapacear o malvado enquanto ele dormia e, calçando as botas encantadas do ogro, pôde finalmente demonstrar seu valor enquanto ajudava seus irmãos a voltar para casa. Então, olha lá, Charles Perrault, né, que é o autor, e vocês vão achar entrando em algum site, quem quiser ver a história, tá bom? Então, aqui depois, olha, na página 53, já é o exercício que vocês vão ler com atenção, ler, né, o exercício e depois passam. Na página 54, 55 também. A 56, que é a atividade 96 e 97, né, que vocês têm que ler com bastante atenção para depois fazer
a 57 e a 58. Então, nessa página 56, eu vou ler para vocês, ó. Seguindo aqui, olha, a tia, ó. A personagem da história. Ó, vamos lá. Eu leio aqui. Eu vou ler na apostila para vocês, ó, página 56, tá bom? Para narrar uma história, o autor precisa escolher quem são as pessoas que participarão da aventura. A essas pessoas damos o nome de personagens. Podem ser pessoas, animais, até mesmo objetos ou qualquer coisa que o autor inventar. Também podem ter nomes ou não ter qualquer tipo de personalidade, apresentando virtudes como coragem e inteligência, ou defeitos como fraqueza e malvadeza. Uma narrativa costuma ter personagem principal e outras menos importantes ou atuantes. A personagem principal é aquela em torno da qual se constrói toda a trama. Se houver uma personagem que se opõe à personagem principal, ela é chamada de vilão ou vilã, enquanto a personagem principal costuma ser o herói ou a heroína. O vilão ou vilã é a personagem que cria um clima de tensão, e é muito importante prestar atenção em como o narrador apresenta suas características. O sucesso da história está muito ligado à forma de como essa personagem é descrita e as suas ações. Pense nas histórias que você conhece, quem é o herói ou heroína que luta contra um vilão ou uma vilã. Em Branca de Neve, Cinderela, João e Maria, certo? E etc. Muitas outras. Então, para relembrar, certo? Personagens são aquelas envolvidas em uma história. Podem ser pessoas, animais ou até mesmo objetos criados pelo autor da narrativa, tá? Então, agora vocês vão responder, né? A página 57 e 58, tá bom? E aí termina a aula de hoje, tá? De língua portuguesa. Tchau, tchau!